Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então, Jesus ele estava se dirigindo para uma cidade chamada Naim. E com o Senhor Jesus havia uma numerosa multidão. E esta multidão, eles estavam na companhia de Jesus. Esta multidão estava feliz, estavam alegres, porque eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus curando cegos, Jesus operando milagres, maravilhas, pregando a palavra de Deus. Essa multidão aqui era uma multidão de fé, uma multidão que havia sido contagiada pela fé devido aos sinais que Jesus estava operando. Continuando, versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Agora que note que já é outra multidão, e diferente da primeira multidão que estavam na companhia de Jesus, esta multidão não está na companhia do Senhor. Esta multidão ainda, eles não haviam visto milagres, não haviam visto Jesus operar. E esta multidão justamente estava com a viúva e eles estavam indo para enterrar o filho dela que havia falecido. Então, a primeira multidão representa pessoas que viram, que tiveram experiências com o poder de Deus, com o poder do Senhor Jesus. E elas se encontram na fé, elas estão dispostas a levantar, elas não desistem. Já essa segunda multidão representa pessoas que desistiram dos seus projetos, desistiram dos seus sonhos, desistiram dos seus ideais. São pessoas que, infelizmente, elas querem enterrar os seus propósitos. Então, eu pergunto para você, você se encaixa em qual dessas duas multidões? Da primeira, que está na fé, que quer levantar, que acredita, que está na companhia do Senhor Jesus, ou você está como essa segunda multidão que já jogou a toalha, que já não acredita mais em nada e que não está, infelizmente, na companhia do Senhor Jesus? Porque essa multidão, a segunda, eles se encontravam desse jeito justamente porque eles ainda não estavam na companhia do Senhor Jesus. Continuando a leitura da palavra 13, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Então Jesus se compadeceu daquela viúva. Esse se compadecer
é que Jesus, ele teve íntima compaixão dessa mulher. Ou seja, o Senhor Jesus, ele se colocou no lugar, na pele daquela mulher. E justamente Jesus, ele foi até Naim para interromper esse velório e ressuscitar o filho dela. Continuando a leitura, versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando, os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Então, havia ali aquele povo que estavam determinado a enterrar, mas Jesus tocou naquele esquife e não deixou enterrar aquele jovem. Então, da mesma forma, Jesus, ele não quer que a gente venha enterrar os nossos projetos, os nossos planos. Não sei qual que é o seu projeto, o seu plano, aquilo que você almeja, que você deseja alcançar, mas Jesus, ele não quer que você enterre. Outra coisa, se de repente você diz que já morreu esse projeto, esse plano, Jesus, ele tem o poder para ressuscitar, para mudar a tua sorte, mudar a tua história. Creia. Continuando a leitura da palavra, 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Restituir é devolver. E depois que Jesus ressuscitou aquele jovem, Jesus o restituiu, ou seja, o devolveu à sua mãe e trouxe alegria para aquela mãe, para aquela mulher. Não importa o que você tem perdido, de repente você perdeu o amor, você perdeu a paz, de repente, infelizmente, é o amor em família que se perdeu na sua casa. De repente, é a saúde que você perdeu, mas saiba que Jesus, ele tem o poder de restituir todas as coisas, ou seja, ele tem o poder de trazer de volta para você. Continuando, 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Agora, note que todos ficaram possuídos de temor e eles estavam glorificando a Deus, todos, até mesmo a segunda multidão que queria enterrar o menino. Eles foram contagiados pela fé, eles foram contagiados quando eles viram o Senhor Jesus operar este milagre, esta maravilha. Então, se de repente você se encontra nessa segunda multidão que quer enterrar, que quer desistir, que você seja contagiado pela fé e que você esteja na companhia de Jesus e você verá milagres acontecer. E no finalzinho do versículo 16 diz: E Deus visitou o seu povo. Sim, Deus ali nesse período, aqui nesse período que nós estamos vendo, visitou o seu povo através do seu Filho amado, o Senhor Jesus. Mas saiba que esse mesmo Deus, ele pode
nos visitar hoje. E a minha oração é que Deus ele visite a sua vida, Deus visite o seu lar, Deus visite a sua família e que Deus ele ressuscite na sua vida aquilo que morreu e restitua aquilo que tem que ser restituído em nome de Jesus. Receba. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deixe os seus comentários, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, deixe o seu nome, ou nome de pessoas que precisam de oração aí nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.